Capítulo 2, o papel do governo numa sociedade livre. E pelo que eu estou vendo, eu tenho 24 minutos e 28 segundos, não mais tudo isso, agora 24 e 20, para concluir, senão eu não vou ter memória no celular, né? Não estou guardando memória. Mas o papel do governo numa sociedade livre, ele começa esse capítulo com uma objeção comum. A objeção de que um liberal recebe, né, de que os fins justificam os meios. Aí vem uma contra-argumento, se os fins não justificam os meios, quem fará, né? E realmente é uma provocação interessante, porque basicamente a gente está sempre procurando um objetivo final na vida, em tudo na vida, né? E a gente, no final das contas, ao fim e ao cabo, a gente procura, né, o melhor meio de justificar esse fim, né? Mas o fim permanece o mesmo, né? O fim vai sempre permanecer o mesmo. A gente quer subir na vida, mas que meio a gente vai fazer, né? Enfim, fato que essa objeção, é lógico que ela é compatível, né? Lógico que os fins não vão justificar os meios, principalmente numa obra acadêmica, né? Senão ele está incitando aqui a violência ou qualquer outra coisa. Mas a questão que se coloca é que os fins, eles não vão justificar os meios, mas os meios eles vão ter que ser devidos, né? Os fins eles vão estabelecer um ponto de chegada, né? E aí, entre o meio indevido e o meio devido, a gente vai ter que escolher o meio devido, né? Uma opção desejável, mas não tomar cuidado para que a gente não utilize de meios arbitrários ou que possam violar determinados valores. E quais são os meios adequados para um liberal, para um fim liberal? Porque para o liberal, os meios apropriados iam ser a discussão, a livre discussão, a coação que não existe, inexistente, né? A coisas voluntárias, trocas voluntárias, né? Que seria uma limitação para qualquer tipo de coerção, né? E aí estabelecendo aqui que um ideal seria atingir uma unanimidade entre os responsáveis, né? Mas a gente sabe que essa unanimidade às vezes é complicada, se não na maioria das vezes. E aqui ele vai colocar uma questão da unanimidade, né, sem conformidade do mercado e a unanimidade com conformidade política. Basicamente, né, ele vai rechaçar essa questão de unanimidade com conformidade política, que isso é muito difícil de se obter, né? Porque essa questão da conformidade, ela imporia padrões, ela colocaria algo que seria inatingível, enquanto o papel do mercado seria realmente de permitir uma unanimidade sem conformidade, né? Porque a questão da conformidade política, aqui eu já entrei, não tem jeito, eu comecei a falar, agora não tenho tempo de falar. Um aspecto característico na ação de canais explicitamente políticos é o de tender a exigir uma conformidade substancial, uma unanimidade, uma maioria ou algo que se aproxime disso. E são questões típicas que têm que ser decididas de sim ou não. Se for democraticamente, tem que ser decididas de sim ou não, embora a maioria das questões democráticas, infelizmente, não tem essa pronta resposta, mas em termos práticos, é sim ou não, né? Você vota em quem? Né? É um ou outro, né? E assim, no máximo para essas questões políticas são oferecidas algumas soluções, mas soluções com alternativas limitadas, né? E mesmo o uso da proporcionalidade, da representação proporcional, não vai alterar essa conclusão, porque o número de grupos separados que podem de fato ser representados é muito limitado em comparação com uma representação proporcional de mercado. No mercado econômico a gente vê uma porrada de segmento. Mas agora, o que pode ser representado, por mais que a gente veja essa hipertrofia partidária hoje em dia no Brasil, que não há nenhuma barreira de entrada, a gente vê essa maluquice toda, né? Esse número de grupos deveriam ser limitados, né? E por isso a questão da proporcionalidade ela é muito difícil de se vislumbrar no cenário político, né? Mas importante ainda é o fato de que o produto de uma conformidade política tenha que ser uma lei geral aplicável a todas, né? E não
atos legislativos que possam ser úteis para cada parte, né? Para cada parte representada, né? Por mais que eu concorde com você em grande parte das questões de questões sobre dignidade humana, justiça, enfim, vai ter uma porrada de coisa que eu não vou concordar. Então, a melhor coisa para isso seriam atos legislativos separados, né? Que a gente consiga estabelecer, fatiar as nossas preferências, mas isso é inviável, né? E, enfim, isso tenderia não só a questão da afastamento à unanimidade, mas também a uma ineficiência, né? Isso é a prova de que qualquer consenso sobre a unanimidade com conformidade poderia se basear. Que no mercado, o mercado é o melhor dos mundos aqui, a liberdade de mercado. Aqui também tem a questão da impossibilidade de uma representação proporcional efetiva, né? Porque diferenças sobre os valores básicos quase nunca vão ser resolvidos nas urnas. Justamente a gente volta para aquela ideia, não é sim ou não, né? Não é se eu sou a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa ou não sou. Eu sou até certo ponto, né? Eu sou até o ponto que não seja de forma ofensiva, né? Isso não pode ser resolvido na urna, né? Às vezes, num voto prático ali que você vai dar, é uma cédula que tu deposita e não tem a justificação, não tem o que você realmente deseja, né? Há determinadas questões, então, que essa representação proporcional é impossível. E existem assuntos indivisíveis que, por exemplo, são atinentes à defesa nacional, né? Coisas que, por exemplo, eu quero a defesa nacional. Lógico que você também quer, né? Apesar de você poder criticar o exército, você é a favor de que exista uma defesa nacional. Eu também sou. Mas isso é uma questão indivisível, são questões que são unânimes, assim, aparentemente são unânimes, que não são a regra, né? Mas, uma vez alcançada essa decisão de termos a defesa nacional, a gente tem que se conformar com isso. Vai existir e ponto, né? Mas existem outros assuntos que não vão ser bem assim, que não são esses assuntos indivisíveis e que que vão estar conversando com a questão da maioria e da minoria, porque essa unanimidade é evidentemente um ideal, né? A gente não tem nem o tempo, nem o esforço, nem as possibilidades tecnológicas que vão poder que a gente sinta no consenso em cada questão, né? E a nossa estrutura legal vai estar cheia de distinções que vão exigir diferentes tipos de maioria. No extremo, a gente vai ter as questões atinentes à própria Constituição, no qual a gente vislumbra princípios que são, a gente ergue com uma importância superior e não vai permitir nenhuma concessão, por exemplo, aqui a liberdade de imprensa na Constituição americana, né? E se algo foi feito por um consenso inicial, é por meio desse consenso também que a gente vai ter que ceder, que a gente vai poder ceder, mas também vai ter questões que envolvem pequena importância e são questões que a minoria não vai se importar de ser derrotada, e uma simples pluralidade seria suficiente, né? Do outro lado, teria uma questão que uma minoria, por exemplo, poderia estar muito envolvida, e mesmo uma maioria simples não seria suficiente para derrotar essa minoria, porque essa minoria está muito envolvida nessas questões. Poucos concordariam que um assunto com uma liberdade de palavra, por exemplo, seja decidido por uma maioria simples, né? E aí o Friedman vai passar, né, a partir de agora, a considerar de modo mais específico algumas áreas que não poderiam ser tratadas em termos de mercado, mas que o governo deveria tratar, ou poderia ser tratada pelo mercado, mas que haveriam altos custos, né? E aqui eu já me vejo com 10 minutos de vídeo. E a utilização do governo aqui seria importante, né? Bom,
A primeira questão seria visualizar o governo como um legislador e árbitro, né? Que uma boa sociedade, e assim como um bom jogo, vai exigir que todos concordem com condições gerais e alguém que vai presidir as relações entre essas partes, né? Como alguma forma de arbitrar interpretações de algumas condições, de algumas situações que podem ocorrer que não estão dentro daquela regra, né? E também em alguma forma que se garanta o cumprimento dessas regras que foram universalmente aceitas. E tanto nos jogos, né, quanto nas sociedades, nenhum conjunto de regras vai poder prevalecer a não ser que a maioria vá obedecê-las com constância, durante um maior período de tempo, né? E também sem que exista algum tipo de sanção, algum tipo de remédio que poderia voltar esse equilíbrio interno do sistema. Só que não é com base em consenso, em costume, com bom senso, que a gente vai conseguir ter um equilíbrio das relações. E vai ser necessário um árbitro. Então, os papéis básicos do governo da sociedade livre vai ser prover os meios pelos quais poderiam modificar as regras, regular as regras e garantir o cumprimento das regras, né? E a justificativa para esse ponto que a necessidade do governo ela surge porque a liberdade absoluta ela é impossível, porque por mais atraente que seja o anarquismo, como a filosofia faz parecer, ele não é praticável no mundo onde a gente tem seres humanos imperfeitos. E por isso as liberdades dos indivíduos entram sim em conflito, e quando isso acontece tem que vir alguém para arbitrar, né? Como está expresso, e ele coloca numa frase bastante representativa do ministro da Suprema Corte de Justiça, que ele fala: a minha liberdade de mover o meu punho deve ser limitada pela proximidade do seu queixo. É aquela questão você tem a sua liberdade termina quando começa do próximo, né? E aí algumas questões que vão demandar um árbitro, por exemplo, pode ser os direitos de propriedade, né? A noção da propriedade ela é um termo, alguma coisa que ela é bastante, nas culturas, ela é muito variável. E ao longo dos séculos, né, ela está tentando ser codificada, mas a gente percebe que a direito à propriedade, ela pode assumir múltiplas interpretações e valorações, né? Por exemplo, a propriedade da minha terra, em minha liberdade de usar a propriedade, me permitem que eu negue aos outros o direito de sobrevoar as minhas terras com o seu avião? Ou o direito dessa pessoa de utilizar avião teria precedência sobre o direito da minha terra? Ou ainda, vai depender de quem está voando, se é o presidente, se é alguém importante que está voando, né? Ou do barulho que eles fizerem, vai exigir que eu cobre algum pedágio para que esse avião passe na minha terra, ou vou ter que liberar geral, passa todos os aviões, passa sempre, e eu sou incomodado pelo barulho, enfim. Em inúmeros casos, essa definição ela vai estar especificada em leis, né? Mas em outros vai haver aquela questão do hard cases, vai ser difícil de haver uma solução entre as partes sem que exista um árbitro, né? Uma outra questão vai ser atinente ao sistema monetário, que é a necessidade do governo de atuar num sistema monetário. E aí é o que eu coloco a pergunta. Ele escreveu esse livro em 2000 e alguma coisa. Será que o governo ainda tem essa função de regular o sistema monetário? E aqui a gente coloca a questão das criptomoedas em voga, né? E aqui ele vai colocar que a responsabilidade do governo pelo sistema monetário é há tempos reconhecido. Ok, e não há provavelmente nenhuma outra área da economia que a ação do governo tenha sido tão uniformemente aceita. Será? Né? Será que não existe uma desconfiança entre as moedas sobre as questões inflacionárias, sobre a liberdade de vir, né, de eu conseguir converter minha moeda em real, né, compro Bitcoin em real, depois eu converto em dólar? Será que isso não vai ser pauta para próximos debates? Enfim. Uma outra questão de definição de um árbitro é a questão da livre competição, né? Ele coloca que os Estados Unidos, a questão livre não tem um significado absoluto, né? Ele é entendido como o significado que todos têm
liberdade de fundar uma empresa, e que essas empresas, no entanto, elas não vão ter a liberdade de tentar excluir com, sei lá, inúmeras ferramentas e artifícios outras empresas que entrem no mercado, né? A não ser que eles façam isso colocando a sua própria conta em risco, ou seja, vendendo produtos melhores ao mesmo preço ou vendendo os mesmos produtos ao mesmo baixo. Aí a empresa vai ter que tomar porrada, né? Mas não tem direito de impedir que outra empresa entre no mercado. Ele pode tentar, de certa forma, fazer isso, só que ela vai sair no prejuízo, né? Mas em outras tradições, a questão da liberdade de empresa significa uma liberdade mesmo, né? Que as empresas vão poder fixar o preço que bem entenderem, vão adotar outras técnicas também para afastar competidores em potencial. Uma outra questão que o governo, um outro instrumento onde o governo poderá atuar é a ação do governo quando existe algum monopólio ou quando existe algum efeito de vizinhança. Até agora a gente viu questões quando o governo ele tem que atuar por si só, né? Aqui a gente vai ver questões onde a iniciativa privada pode atuar, mas o governo também pode, alguma coisa que os dois podem. Na questão do árbitro, realmente é difícil colocar uma iniciativa privada como árbitro, e tem poucos minutos para concluir esse capítulo. Mas existem duas classes, né, de questões onde o governo vai poder se intrometer junto com a iniciativa privada, e aqui entra os monopólios, né, e os efeitos de vizinhança. Falando um pouco sobre o monopólio, e aqui ele vai destacar o monopólio técnico, né, o monopólio é quando implica ausência de alternativas ou vai inibir a liberdade efetiva de trocas, né. Na prática, ele vai dizer que os monopólios vão se originar por causa do governo, né? Então veja que ele já está dando uma alfinetada, que ele não perde a oportunidade de alfinetar. E vai surgir de acordos conspiratórios, como o trust, enfim. Só que existem outros monopólios que são inerentes ao próprio mercado competitivo, monopólio técnico. Por exemplo, não tem como a gente ter 5 empresas de saneamento básico, porque não teria ganho de escala e cobraria um preço absurdo pelo saneamento básico. Não tem como a gente ter 20 lights no nosso município, não tem como a gente ter mais de uma empresa grande, assim, três empresas que administram o metrô, isso é inviável. Então, o monopólio técnico, ele surge não por força dessas conspirações do governo, mas por força do próprio mercado competitivo, né? São 3 soluções que ele vai colocar para o monopólio técnico. A questão do monopólio privado, que eu acredito que seja assumir o próprio monopólio privado. A questão do monopólio público, do governo entrar e assumir a própria bronca, né? Ao metrô, então eu vou lá e assumo. É a SEDAI, é o esgoto, eu vou lá e assumo a SEDAI. Enfim, e tem outra questão que é a regulação pública. Os 3, eles vão produzir inconvenientes. Só que o Friedman, ele acredita que o monopólio privado seja o menor dos males, enquanto outros economistas que ele citou, Walter Eucken, conclui que o monopólio público seria o menor dos males. Não vou me aprofundar em nenhuma dessas soluções e vou direto para o efeito vizinhança, que é uma classe dos casos em que a troca voluntária seria impossível, porque vai ter origem quando ações de certos indivíduos vão ter efeitos sobre os outros, pelas quais não é possível recompensá-lo e puni-los. É como fica no limbo, assim, a gente não sabe. Ele vai dar um exemplo, é a poluição do rio, né? Quando um homem polui um rio, ele está forçando as pessoas a trocarem água boa por uma água poluída, por uma água má. Será que esses indivíduos estariam dispostos a fazer essa troca dessa água má por algum preço, né? Mas eles agindo por si só, individualmente, não é possível eles fazerem uma troca apropriada ou obter uma compensação apropriada, porque qual que é o preço de uma água poluída? Quanto que custa, sabe? E isso é muito delicado nessa atuação do governo. O que o governo poderia fazer? Podia taxar o poluidor, mas taxar de quanto, né? E aqui, esse efeito de vizinhança, né, que vai impedir essa troca voluntária, que é onde o governo teria que atuar ou não atuar, né? Ela ao eliminar esse efeito, né, vizinhança, ou tentar eliminar, ele vai produzir outros efeitos, porque quando ele vai taxar o cara que está poluindo o rio, vai ter questões
será que ele não vai estar desincentivando uma produtividade ali? O cara que está poluindo o rio, será que não é uma indústria têxtil que está fomentando milhares de empregos? Enfim, essa questão de tentar diluir o efeito vizinhança pode ter efeitos negativos, né? Porque coisas inesperadas, né? E além disso, o Friedman vai ressaltar que toda essa ação governamental que limita a liberdade individual vai ameaçar a preservação da liberdade indiretamente, porque ele vai ser uma forma de intervenção na propriedade privada. Uma outra questão, antes de entrar no capítulo 5, né, vai ser sobre onde o governo vai interferir. Vão ser as ações paternalistas. E aqui é bem claro, né, que a liberdade é um objetivo válido para pessoas responsáveis e ele não vai acreditar em liberdade para crianças e para insanos, né? Enfim, o governo vai ter que atuar para que seja realmente provido alguns direitos. Insanos seriam loucos, sei lá, não sei o que seriam insanos. Vamos colocar aqui as questões paternalistas sobre aposentadorias, porque ele não quis entrar em aposentadoria, porque ele pode ser possível que seja contra, mas enfim, questões previdenciárias, assistenciais, em que são recolhidas contribuições compulsórias de todo mundo para financiar pessoas que realmente vão precisar, né? Então seria exemplo de uma ação paternalista, porque o governo está decidindo o que é melhor para todo mundo e não você pela sua iniciativa própria. E aqui, tentando ser breve aqui na questão da política fiscal, capítulo 5, ele vai fazer um histórico aqui do New Deal, que a principal justificativa do New Deal seria para a expansão da atividade do governo no nível federal para a necessidade de reduzir o desemprego, né? E essa alegação dessa necessidade de reduzir os empregos passou por alguns estágios, né? Porque, primeiro, essa intervenção seria para dar o start, para virar a chavinha na questão de fomentar a política econômica e depois o governo ia tirar o pé, né? Mas quando essas despesas iniciais foi visto que elas não conseguiram eliminar o desemprego, foram seguidas por uma retração econômica em 1937 e 1938. E aí houve uma teoria da estagnação secular que desenvolveu-se aqui para justificar um pleno e um constante aporte do governo, né, através de investimentos. E essa economia amadureceu, também por questões privadas, que a iniciativa privada começou a entrar no jogo, e essas oportunidades também já haviam sido, de investimentos públicos, também exploradas. Mas os indivíduos nessa concepção do governo, desejavam ainda economizar, e era essencial que o governo investisse e mantivesse um déficit, e aí por meio de títulos, né, que financiariam esse déficit, né. E isso foi um ponto de vista refutado, né, depois que viu a merda que deu, porque começaram a emergir linhas privadas de investimentos, né? Então não era só o governo que emitia título e conseguia cobrir o seu déficit a partir recebendo de título, mas ao mesmo tempo que cobria o déficit, pagava juros e aumentava o endividamento, né? Teve um efeito de que teve a iniciativa privada entrando no jogo e que eles não conseguiram prever essa questão da iniciativa privada e que jogou de ralo essa iniciativa do governo. E aqui tentando fazer o resumo em um minuto, a mais dessa questão, nessas experiências recentes que tentam aplicar essa questão do New Deal, de dar start nos investimentos quando está alguma recessão, o que percebeu? Que quando há esse investimento estatal para tentar movimentar a economia, eles são aprovados com muita facilidade, mas eles não conseguem ser tirados, não conseguem ser tratados como remédio a curto prazo. São investimentos que demoram a ser retirados do mercado, né? E finalizo aqui, então, falando sobre o sedutor multiplicador keynesiano, em 20 segundos, em que ele fala que justamente essa política de dar dinheiro, que achando que vai multiplicar, é furada, ela é dúbia e que ela pode provocar realmente um aumento até R$0 de aumento, né? E ser uma política jogada no ralo. 3 segundos, acabou.